oro para que essa noite seja uma noite muito profética, muito interessante. Amém? Amém. Abriu aí Atos 1. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, seguindo e ensinando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste, porque João de fato batizou com água, entretanto dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo que o viste subir. Vai para Atos 2. Versículo 42 em diante. Eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Até aí. Antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda, essa não é uma palavra sobre dinheiro, tá? E você vai entender o porquê no meio da viagem. Não é sobre dar coisas, não é sobre oferta, é sobre igreja. Nós vivemos dias, para os mais novos, esses dias eu falei para um amigo meu que o meu sonho era ser criança nesses dias. Porque está desesperador viver no Brasil esses dias. E tudo que tem acontecido e tudo que tem se levantado no Brasil, e não é só no Brasil, no mundo, e nós fazemos parte de uma agenda, mas graças a Deus que nossa nação tem uma igreja atuante, pelo menos uma boa parte dela, e o Senhor ainda tem tido misericórdia de nós. E eu peço a vocês, e essa é uma palavra que eu tenho dado ultimamente, antes de eu ministrar: orem pelo seu país. Orem pelo seu país. E tudo que nós vamos viver nesse próximo ciclo. Não abracem toda essa guerra que está no Facebook. Não tomem partido. Não tomem causa para vocês. Orem e peçam. A oração tem que ser: Deus, o que o Senhor quer para o meu país? Qual é o teu coração para o Brasil? Quem o Senhor quer lá na presidência? Quem o Senhor quer no governo do meu estado? Quem o Senhor quer como deputado? Quem o Senhor quer como deputado federal, estadual? Orem pelo Brasil. E principalmente para que os líderes cristãos, eles não se vendam nesses dias. Essa tem que ser a nossa oração. Mas eu não voto ainda, mas você é cristão e você tem que orar. Simples assim. Porque essa é a nossa responsabilidade como igreja. O problema nos dias de hoje é que nós estamos tomando como carne e sangue o que é principado e potestade.
E a gente está brigando com carne e sangue enquanto ele está falando, dobra o joelho, cara. E vocês vão entender o que está sendo feito. Amém? Nesse texto de Atos, Jesus ele tinha acabado de ressuscitar. Eu vou te dar um pano de fundo rapidinho e vou te contar 3 histórias para eu ir embora, tá? Jesus ele tinha acabado de ressuscitar, Jesus morreu. Você já conhece a história, só vou te dar um filme para você ir analisando aí. E quando Jesus morre, o que os discípulos fazem? Eles fogem. Por que eles fogem? Porque eles tinham medo, eles não queriam morrer. E eram aqueles que falaram que iam andar com Jesus até o fim. E eles tinham medo da própria vida deles. Eles não queriam sofrer o que Jesus tinha sofrido. Quando Jesus ressuscita 3 dias depois da sua morte, ele tem que ir atrás dos discípulos, porque eles se espalharam, porque eles entenderam que eles podiam viver a vida deles do jeito que eles queriam viver. E eles esquecem de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, então Jesus reúne eles, e Jesus passa 40 dias com eles. Há uma versão que diz que Jesus fica com eles 40 dias, dando provas incontestáveis ou provas irrefutáveis. Eu gosto dessa palavra porque parece que você é mais inteligente, né? Irrefutáveis, que bonito. De que ele era o Messias. Porque os discípulos não criam em Jesus. Por mais que eles andassem com ele, por mais que eles comessem com ele, vivessem com ele, tinham uma aliança, eles não criam em Jesus. A ponto de que Jesus morre, ressuscita e ainda tem que provar que ele é o Messias. Porque os discípulos, eles sempre estavam atrasados. Jesus estava fazendo algo, os discípulos chegavam atrasados. Sempre. Sempre. Jesus está no deserto, a passagem clássica dos pães e dos peixes. Jesus está no deserto e ele está ministrando a multidão. Um dos discípulos chega para ele e fala, André, chega para ele e fala assim, Jesus, está tarde já. Melhor a gente dispensar o povo, porque nós não temos pão para alimentar esse povo, e o lugar que vende pão vai fechar. É melhor a gente dispensar eles. Porque o que o André estava fazendo? Ele estava protegendo o estômago dele. Foi Jesus, nós não temos como bancar comida para todo mundo, cara. Não vai dar. Melhor liberar o povo aí, e eles que se virem. Só que Jesus vira para ele, ele dá a primeira lição, fala assim, André, o que nós temos em caixa, dá para pagar a comida do povo? Porque o que André estava falando é, com aquilo que nós temos, com os nossos recursos, nós não vamos conseguir cumprir essa missão, que é alimentar o povo. E quando André vira para Jesus e fala assim, não, porque Jesus sabia quanto tinha dinheiro no caixa. Mas o que Jesus está dizendo é, ele fala, cara, o que tem no meio de vocês? Ah, tem pão e peixe. O que Jesus está falando é, primeira coisa, André, você precisa entender. A obra que eu vim fazer, ela não é paga com dinheiro. O dinheiro não é um fator primordial para cumprir a obra que eu vim fazer nessa terra. A obra se paga com um propósito, o dinheiro faz parte disso. Porque André estava sustentado no que nós temos e o que nós não temos. Melhor liberar o povo. E Jesus está falando, não é sobre o que nós temos, é quem nós somos. Aí ele pega o pão e o peixe alimenta. E por que Jesus se preocupou em alimentar a multidão? Porque imagina que Jesus pregou um sermão muito legal, muito edificante. Imagina Jesus pregando, devia ser muito massa. Calmo, sereno e tranquilo. Deve ser tipo China pregando. Então, pois é, cara, o Chile é muito legal, mano. Os áudios deles são mais legais do mundo, cara. Você já viu ele ficar bravo, Lili? Bravo, de gritar? Nunca gritou. Acho que nem para gritar gol. Gol do Palmeiras. Gol. Tipo, ele felizão. Aqui ele tá final da Copa, final da Libertadores. China, gol. Gol. Oi, minha princesa. O China é muito massa. O que eu tava falando? Me perdi. Jesus, imagina, Jesus pregou, os caras ficaram, nossa, cara, que mensagem massa, mas nós vamos ter que voltar no deserto, cara.
e a minha casa é longe, a gente vai andar muito, eu não tenho dinheiro para comprar pão. O que ia acontecer com eles? Eles iam perder a mensagem no meio do caminho. Porque eles iam começar a murmurar que Deus é esse que a gente acabou de ouvir, que é um Deus bom, que é um Deus justo, que é um Deus que tem compaixão, e no meio do caminho, cara, a gente não tem nada para comer. Eles iam se perder no meio do caminho. Porque comer ainda faz parte dessa terra. Numa outra passagem, vem uma mulher com perfume de 1 ano, ela quebra o perfume, ela vai e derrama sobre os pés de Jesus. Aí os discípulos acham que eles vão acertar o horário, o passo com Jesus. Que eles chegam e falam, por que a gente não pegou esse perfume, que vale um dinheiro, e por que a gente não alimentou os pobres? Porque nessa passagem Jesus não está preocupado com os pobres, ele está falando sobre adoração. Os discípulos não entendiam isso. Eles não entendiam o que Jesus estava falando. Eles não entendiam o que Jesus estava fazendo, mesmo estando junto deles. Aí ele morre, ressuscita e deixa essas provas claras. E Jesus dá uma direção para eles. E a direção de Jesus era qual? Voltem para Jerusalém. 43 dias depois, o caos ainda estava em Israel. Os romanos ainda estavam procurando a cabeça de todo mundo. Mas Jesus fala para eles, voltem. E eles não têm medo. Eles não falam, mas Jesus, a gente abandonou lá, agora você quer que a gente vá lá para eles matarem a gente, não é isso? Não. Porque nesses dias, nesses 40 dias, os discípulos, eles recebem um batismo. Que eu chamo esse batismo de consciência. Eles têm um entendimento daquilo que Jesus ficou 3 anos e meio falando, agora eles entendem, e principalmente, eles creem que Jesus é a verdade. E a verdade que eles acreditam é, nós não temos nada mais de valor, a não ser o que habita dentro de nós, o Rei habita dentro de nós. Ninguém mais pode nos fazer mal, ninguém mais pode nos matar, porque nós já estamos mortos em Cristo e vamos ressuscitar com Ele em glória. Ele vive em nós. Eles entendem o que Paulo lá na frente falou, que para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Quer dizer, se eu morrer, eu vou para a glória com Ele. Se eu viver, eu vou continuar vivendo para a glória dEle. Então todas as coisas que nós temos fora de nós, elas só servem para sinalizar o que há dentro. Aí eles voltam para Jerusalém, e eles estão reunidos, 120 estão reunidos no mesmo ambiente, e a palavra fala que agora a igreja começa a se formar, porque eles tinham um só coração. Um era o coração deles, e eles estão lá esperando para que o que Jesus disse, falou, vocês vão ser revestidos de poder. Porque o que Jesus está dizendo é, na fraqueza de vocês não vão conseguir viver o chamado. Mas eu vou revestir vocês com o meu poder, para que vocês existam até o fim. Até porque o final de vocês vai ser muito pior que o meu. Era isso que Jesus estava dizendo. Então eles estão lá, e eles estão parados, esperando para que algo aconteça. Só tinham ouvido sobre algo que caiu do céu em Elias lá atrás. Eles não sabem o que eles estão esperando. Eles só sabem o seguinte, aquele que falou é fiel e ele vai cumprir. Então vamos esperar. Era a festa de Pentecostes em Israel naqueles tempos. Havia mais ou menos 5 milhões de pessoas reunidas em Jerusalém. E 5 milhões de pessoas em silêncio, elas fazem mais barulho do que 120. Em silêncio, esses 5 milhões ia fazer muito mais barulho do que aquela galera. Só que, mais uma vez Deus está falando, não, vocês não precisam fazer nada, não é sobre o barulho que você produz, é sobre o que eu estou fazendo. Aí fala que de repente se ouviu um barulho do céu, 5 milhões ouviram e começaram a ir, e a multidão foi para ouvir o que tinha acontecido. E chegam lá, eles veem gente do povo, e eles veem gente dos vilarejos, pessoas comuns, os mesmos vizinhos, de repente, de alguns deles. Eles começam a ver esses homens, cada um deles falando em uma língua. Só que apesar de cada um falar de uma forma, ouça bem, de uma forma diferente, a mensagem era a mesma. Então eles começam a ouvir, vocês crucificaram o Messias.
Essa era a mensagem do 120. Vocês crucificaram o Messias, vocês crucificaram o Filho de Deus, mas a boa notícia é que Ele ressuscitou e está vivo, e Ele quer habitar dentro de você. Essa era a mensagem da igreja. Aí algumas pessoas creem nisso, procuram Pedro, outros falam que eles estão bêbados, e os que procuram Pedro falam: cara, o que a gente faz agora? Falou: o que a gente vai fazer? Agora é o seguinte, se aparta dessa geração perversa, separa deles, desce as águas, e vamos embora, vamos ser igreja. E o que nós lemos em Atos 2,42, falam que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Qual é a oração do Pai Nosso? Pai nosso que sais do céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como... Então, todas as coisas que nós fazemos aqui, nós não estamos produzindo nada, nós estamos reproduzindo algo que já está sendo feito. E os discípulos entendem isso. E eles falam: cara, a gente precisa reproduzir o quê? O que Jesus fez. Então eles começam a pegar situações que eles viviam com Jesus, e eles começam a reproduzir isso. E essa era a doutrina dos apóstolos. Então eles pegam situações: um endemoniado, o que Jesus faz com alguém que manifestou o demônio? Ele chama alguém, tranca na salinha, faz uma entrevista, joga um sal, alguma coisa? Não. O que ele faz? Liberta. Fala: em nome de Jesus, sai daí. Simples. Vem um enfermo, o que ele faz? Vai perguntar se algum irmão tem cartão do Unimed com desconto na farmácia, vai ver se tem alguém que é do SUS para tentar furar a fila? Não. O que Jesus fazia com o enfermo? Jesus orava pelo cara e mandava a enfermidade embora. O que nós vamos fazer? Enfermidade, vai embora. O que Jesus fazia com os religiosos? Aí esse daí, aí ele batia, aí dava treta, metia a pé na mesa, xingava todo mundo. O que nós vamos fazer? Vamos fazer a mesma coisa. Religioso é na porrada, pecador é no amor. A igreja não entendeu isso ainda. A gente abraça o religioso e chuta o pecador, mas não é o contrário. Até que esse pecador largue, né? Não pode também bagunçar o negócio. Aí entra uma outra situação, que é: o que Jesus fazia com quem tem fome? Vamos orar por essa galera, fala: Deus te abençoe e te mande um corvo no meio do caminho com 10 pãezinhos, mortadela não, presunto e queijo. Mortadela foi uma piada interna que alguém vai captar, que eu já entenderam, obrigado. Foi boa essa. Não! O que Jesus fazia com quem tem fome? Dava comida. E isso eles começam a fazer. E aí entra um pedaço que é muito complexo, porque fala que quem tinha dinheiro na igreja primitiva vendia os seus bens, porque existiam no meio das pessoas que começaram a vir para a igreja, tinham ricos e tinham pobres. E naquele tempo em Israel, rico e pobre eles não se misturavam. Não se misturavam. Numa festa de família, os parentes ricos iam sentar na mesa, as mulheres não iam chegar nem perto. Então os parentes ricos eles iam sentar na mesa, os pobres iam ficar em pé atrás. E os ricos iam comer, e até que eles estivessem satisfeitos, ninguém ia sentar na mesa. Quando sobrasse alguma coisa, os pobres vinham e comiam. O que Jesus faz? Falou: a igreja ela é contra a cultura. Então o que ela faz? A gente precisa rebater isso aí. A gente precisa implantar a cultura do céu. E a cultura do céu é que todos são iguais diante da cruz. Não existe nem maior, nem menor. Não existe nem branco, nem negro. Não existe pobre, nem rico. Todos são iguais. A igreja traz o ser humano ao equilíbrio. Então vou tentar te explicar mais ou menos como funcionava isso. Digamos que o China, ele tem uma dívida. E ele tem que pagar uma dívida, senão ele vai preso segunda-feira, de R$1.000.
automaticamente, quando nós descobrimos que ele tem uma dívida de R$1.000, nós vamos nos dividir em 3 grupos. Isso é clássico. Isso em todo lugar é assim. Vai se dividir em 3 grupos. De repente aqui o grupo A seria um pouquinho menor, mas ainda ia ter. O grupo A são os carnais. O que um carnal faz? Obra da carne, velho. Normal. E aí o carnal ouviu que o China tem uma dívida de R$1.000. O carnal, ele nunca fala. Essa é uma característica clara de quem é carnal. Ele nunca abre a boca. Ele nunca reclama. Mas no coração dele ele já sentenciou. E a sentença do coração dele é: a dívida é dele, o problema é dele, eu não quero saber. Clássico de um carnal. E aí ele fala, daí ele pensa, ele acha que todo mundo tá lendo o pensamento dele, e aí ele responde para ele mesmo: ninguém faz nada para mim, por que eu vou fazer para ele? Esse é o carnal. Grupo B. Grupo B são os espirituais. Se um carnal faz obra da carne, um espiritual faz obras do espírito. Certo? Ok. O que um espiritual faz? Ele ora. Ele é muito legal, o espiritual. Ele ora. E essa é a oração do espiritual. Que é o quê? Fecha os olhos aí. Deus poderoso, Criador dos céus e terra e mar e tudo que nele há. Aquele que me colocou no jardim, eu me perdi, mas o Senhor me colocou de volta. Em tua santíssima presença nós oramos nessa noite pelo nosso irmão Jesus. Deus poderoso, te pedimos que o Senhor mande corvos, pombas, pardais, pipa se tiver, e que mande dinheiro para o teu filho, Jesus, que tenha 1.100, e alguém ainda deu uma oferta de R$10 para ele ainda dar o dízimo, para ele, mas ainda vai dar errado, Jesus, mas perdoa ele, Pai. Deus, faz isso em nome de Jesus, amém. Essa é a oração do espiritual. Só que o problema é que o espiritual, ele está fazendo a coisa certa da forma errada. Por quê? Ele ora com R$50 no bolso. Então ele ora por um recurso que está nele. Só que ele é espiritual demais para pegar o dinheiro que ele tem e ajudar o irmão. Então ele prefere orar. E o grupo C, que são os mais legais do planeta, são os normais. O que gente normal faz? Vaquinha. Isso é coisa de normal. A gente ia pegar esse boné dele, ia pegar o próprio boné dele, e a gente ia passar. Todo mundo, e aí, vamos ajudar, cara, vamos ajudar. E aí cada um ia colocar o que podia, uns ia querer, Deus, eu me jogo no boné, mas eu não tenho nada. E aí o carnal ia amaldiçoar aquela oferta, quero ver se fosse para mim, isso é porque ele é líder. O espiritual ora, Deus, multiplica. E o normal já está com os bolsos tudo, vai balinha, vai o que mais, bota aí. Vamos lá. Nossa vaquinha deu R$200. Pergunta, ajudamos ele, sim ou não? Sim. Vocês são bons na matemática. Claro que a gente ajudou, porque agora ele não deve mais 1.000. Agora ele só deve 800. Mas nós resolvemos o problema dele, sim ou não? E por que nós não resolvemos o problema dele? Porque nós nos movemos da forma errada. Como assim, Léo? Na igreja de hoje, o que nós fizemos nesse exemplo é cada um se mover segundo a sua possibilidade. Um dá 10, um dá 5, um dá 50 centavos, um dá 10 centavos, um não dá nada, não tem nada. E nós nos movemos pela nossa possibilidade para ajudar ele. Mas a igreja primitiva não se movia cada um pela sua possibilidade, até porque tinha gente que não tinha. Eles se moviam então pela necessidade. E qual que é a diferença? É quem está sendo ajudado.
Se eu me movo pela minha possibilidade, ele não é o alvo da ajuda, ainda que o dinheiro seja ele. O alvo sou eu. Eu estou fazendo segundo o que eu tenho. Quando a necessidade dele é o centro, então eu estou me movendo por aquilo que eu sou. Eu não tenho R$1.000, mas eu consigo conectar ele a pessoas que têm. E eu consigo fazer a necessidade dele ser anunciada até que os 1.000 cheguem lá. E por que a igreja primitiva fazia isso? Porque era uma igreja boazinha? Não. Porque era uma igreja justa. Justiça e bondade são coisas diferentes. O que é justiça? Justiça não é o que é bom, justiça é o que é certo. Então o certo é, pela ótica da igreja primitiva, que nenhum de nós tenha falta. Quem tinha, perdia. Quem não tinha, ganhava. Somos todos iguais. Ok. Eu morava em Curitiba. Estava muito feliz lá. Muito feliz, passando frio. Amo aquela terra. Um dia fui ministrar em Mogi Guaçu. Nem sabia que Mogi Guaçu existia. Não sabia nem que tinha rodoviária naquele lugar. Aí cheguei lá em Mogi Guaçu. Fui ministrar em 2 retiros, aí depois fui ministrar uma conferência, depois fui fazer uma inauguração de uma pista de skate. Nessa inauguração os caras começaram, você tem que vir para cá. Eu falei, nunca. Você tem que vir para cá. Eu falei, te repreendo. Você tem que vir para cá, sai Satanás. Cara, Curitiba, velho, o que eu vou fazer em Mogi Guaçu, meu? Pelo amor de Deus, cara, um calor. Eu não dormia, eu deitava no chão assim, de calor, cara. Meu gordinho sofre, pelo amor de Deus. Como a gente sofre. Aí nós fomos orar, eu e minha esposa, e Deus falou conosco, falou, vai para lá. Falei, tem certeza? Tenho. Tá bom. Falou, o que vocês querem que eu faça aqui? Eles falaram, cara, a gente quer que você comece um departamento de adolescentes. Cara, não precisa de muito, né? Olhar para mim e você vai perceber qual é minha taxa de tolerância para adolescente. Não precisa de muita coisa. Naquela altura eu queria matar todos eles, todos, reunir todos no mesmo ambiente e tacar um monte de pernilongo primeiro e depois matar no gás, mano. Todos os adolescentes, todos, pelo amor de Deus. Liderei uma célula, eu passando maior perrengue em Curitiba. Morava numa casa que chovia dentro da casa, minha casa era podre. Pensa num lugar zoado. Aí comecei a liderar uma célula. Minha célula estava bem legal, cheia de família. Daqui a pouco eles falaram assim, Léo, você não vai ter que multiplicar a tua célula. E aí as famílias vão ficar de um lado, você vai ficar com os adolescentes. Eu falei, legal, primeira célula. Eu num perrengue, a menina, eu estou com problemas. Eu vou orar por você, querida. O que foi? Teu pai te bateu, alguém te abusou, o que foi? Minha mãe está brigando comigo, o que foi? É o Satanás que está se levantando. Eu, fala! Eu falei, minha mãe não para de brigar comigo para eu lavar a louça. Mano, eu olhei para aquela menina, sério, velho. Eu olhei para ela, eu respirei fundo. Falei, o que eu faço por você, querida? Ora, falei, Deus, mata ela, por favor. Ela já está salva já. Essa era a minha tolerância. Agora, velho, eu sou o tiozão da galera, mano. Eu nem percebo que eu tenho a idade que eu tenho quando eu tô com adolescente. Cara, eu sou terrível, velho. Eu aterrorizo, velho, junto com eles. Você não começa, eu falei, tá bom, vamos lá. Daí fizemos uma reunião com a diretoria da igreja, uma igreja bem grande, próspera na cidade. Eles falaram assim, Léo, a gente sabe que você conhece um monte de gente, você pode fazer o que você quiser. Todo evento que você quiser fazer, você pode fazer aqui. Falei, legal. Foi só que tem 2 coisas. Eu falei, quais são as 2? Primeiro, nós não vamos te dar dinheiro para fazer nenhum evento. Eu falei, legal. Legal. Posso fazer qualquer coisa? Pode. Vocês não vão dar dinheiro? Não. Eu falei, e a outra? A outra e a boa notícia é que qualquer dinheiro que entrar no culto dos adolescentes é teu. A oferta do culto dos adolescentes é sua. Faz o que você quiser. Eu falei, melhor ter ficado com a primeira. Porque os adolescentes que nós tínhamos lá era uma raça que não consigo entender. 3 horas da tarde acorda.
reclamando porque queria dormir até às 5. Eles disputavam entre eles, quem vai acordar mais tarde. Não sabe o que é uma vassoura, não sabe o que é um rodo. Ai, por que o meu pano cai? Eu tento passar. Ai, meu chão fica todo gorduroso. Ai, tem que lavar essa louça de novo. Pelo amor de Deus, cara. Adolescente assistindo Malhação, brother. Pelo amor de Jeová. Quem que você gosta no YouTube? A Kéfera. Meu Deus. Mano. Um dia falaram, vamos no cinema, Léo. Eu falei, vamos assistir o quê? Da Fada. Mano. Eu posso ficar com toda a oferta? Pode. Então vamos começar. Começamos, a gente tinha 30. E o avivamento chegou em Mogi Guaçu. Um culto, fato verídico, tá? História real. Assim aconteceu. É verdade esse bilhete. 100 adolescentes dentro de uma igreja, a parede suava, pelo amor de Deus. Mano, a igreja bombada, tinha muito adolescente. Nossa banda era a pior banda do planeta Terra, a gente era muito ruim. Nosso baterista tocava com 3 espetos de churrasco em cada baqueta. A gente tinha 2 meninos que tocavam violão, um tocava bem legal e o outro achava que ele era o Lenny Kravitz, velho. Eu não sei o que ele achava. Cara, ele assistia uns vídeos no YouTube, aí ele começava a fazer uns solos de violão, meu Deus do céu. Ele achava que era uma guitarra, mas ele não tinha ritmo, cara. Música é o mínimo, velho, você tem que ter ritmo. Então a gente tava tocando, tava todo mundo indo pra lá, imagina um monte de ruim indo pra lá. O pior tava pro outro lado, e ele fechava o olho, ele acreditava no que ele tava fazendo. Eu, João Pedro. Hã? Que foi? Mano, para, velho. É uma técnica nova. Tá feio, cara. Tá bom, dava 5 minutos, cara. Na outra música ele... Mano... O apelido dele era Vênus, velho. Ele tinha uma mancha no rosto. Cara, adolescente é muito paia, mano. Os caras botaram o apelido do moleque de Vênus. Eu falei, por que vocês botaram o apelido dele de Vênus? Quando eles me contaram, velho, que era porque tira mancha. Mano, eu não dormi. Sério, eu fiquei mal. Eu falei, mano, vocês são do Satanás, cara. Vocês precisam se converter. Menino todo traumatizado com uma lapada, uma manga tinha na cara. Por que vocês botaram? É porque tira a mancha. Velho, pegou o planeta inteiro. Vocês foram em Mogi Guaçu, falam, onde é a casa do Vênus? Todo mundo sabe onde é. Vênus para vereador. Aí nesse culto, sem adolescente, mano, parede suando, o que acontece no meio do louvor? Uma menina fica endemoniada. O que os adolescentes fizeram? Pararam de adorar, óbvio. Fizeram a rodinha da Praça da Sé e ficaram olhando para a moça. Aí eles já começaram a fofocar. Sabia, eu vi ela na escola, tava ficando com um cara aí, ó. Não, ela tava ficando com uma menina que eu vi também. Aí, ó, o demônio, tá vendo o que o demônio faz? Uns já estavam se arrependendo. Não vem em mim não, não tira não. Cara, parou o culto. Eu arrasto esse corpo, leva essa menina embora, pelo amor de Deus. Vai com o demônio gritando, mas leva embora. Vamos continuar o culto. Culto avivado, oferta é boa. Relatório das ofertas na segunda-feira. Notas, R$5. Moedas, R$2,75. Outros, que é tipo que a galera, o objeto e tal. Ferrinho, um ferro que eu não sei para que serve até hoje. Eu quero descobrir para que era um ferro. Mano, um ferro muito esquisito. Ferrinho, cabelo, iogurte, chocolate. Assim foi. Uma menina estava a primeira vez no culto e ela dormiu no meio do culto. Dormiu, primeira vez que ela foi, dormiu. Aí quando ela acordou, ela ouviu oferta. Ela levantou, aí sabe quando você está meio acordado, meio dormindo? Ela olhou para mim, levantou a mão. No meio do culto, 100 pessoas, igual aqui, levantou a mão. O que foi? Eu posso dar uma oferta? Eu falei, eu acho que é a hora disso. Pode. Ela levantou, e todo mundo olhando. Abriu a mochila, tirou uma barra de chocolate.
Vocês já repararam que toda vez que eu venho aqui eu tô com fome, né? Hoje eu não quis falar para não dar a entender que eu não tenho comida em casa. Mas a gente continua na mesma situação. Vou mandar a dica aí. Aí ela pegou a barra de chocolate, eu já comecei a olhar. E eu já sou um gordinho raiz. Eu sei quantos quadradinhos tem. Então, eu falei, legal. Ela vai pegar a barra, vai ofertar a barra não vai durar até segunda-feira. Eu vou recolher, posso ficar com tudo mesmo. Beleza, vou comer chocolate hoje, pelo menos isso. A mão de vaca puxou e ela quebrou a primeira fileira. Eu já falei, mano, primeira fileira só? Tá bom, vai. 5 dá pro gasto. Ela me quebra 2 quadradinhos. E todo mundo olhando. Lentamente, quebra 2 quadrados, enrola, vai lá no gasofilácio. Pá. Quando ela tá voltando, ela falou, não. Eu quero dar outra oferta. E todo mundo olhando assim. Eu falei, meu Deus. Eu falei, agora vai dar a barra, né? Ela pegou um iogurte. Sabe aquele leco? Morango, tutti-frutti, coco. Pegou o moranguinho. Pá. Adolescente é invejoso, né? Aí uma levantou a mão. Ela, eu posso dar uma oferta? Eu falei, fia, chocolate e iogurte, faz se você quiser. Se você quiser. Eu quero dar meu cabelo, pode? E eu sou uma pessoa literal. Então, quando fala pra mim, vai dar o cabelo, o que eu pensei? A menina raspando a cabeça, ficando careca. E ela tinha um cabelo bem legal. Falei, vamos vender. Aí, o cabelo dela já estava vendendo. Já estava na minha cabeça. Falei, quem faz peruca? E eu imaginei o pai dela na porta da minha casa, falando, vou te matar. O que vocês fizeram com a minha filha? Ela põe a mão na cabeça, pega bem fundo assim. Ela tinha bastante cabelo. E ela puxou. Arrancou um chumaço de cabelo, colocou no gasofilácio. Graças a Deus a Yáscara estava nesse culto, porque imagina eu chegando com o cabelo. Falei, de quem que é isso? Aí eu falei, você pode fazer, eu posso fazer você pode fazer o que você quiser com as ofertas. Falei, vou ligar para o Alessandro Vilas Boas. Ô Vilas Boas, você não vem pregar aqui na igreja? A gente paga a tua passagem, te dá um cabelo e compra um leco de reposição para você. Você não vem? Aí, o que eu fiz? Como eles davam muita coisa, eu falei, vamos fazer um bazar. A igreja gosta de bazar, falei, vamos fazer um bazar. O nosso bazar chamava OL Teens. Fizemos um bazar que não deu certo antes da conferência de 3 dias, 3 pessoas de fora. E eu falei assim, vamos fazer uma mesa na parte do fundo da igreja. A igreja lá é bem grande. A gente faz uma mesa lá atrás e vai vender as coisas. Aí tinha boné, tinha coleção de gibi da Turma da Mônica, tinha um monte de coisa. Na quinta-feira eu juntei toda a liderança e falei, a nossa conferência começa na quinta. Então eu estou lá na quinta-feira, muito tranquilo, daqui a pouco um pastor me liga. E fala assim, Léo, eu estou levando uma adolescente, ela já está no carro, eu já estou na estrada. Essa menina usa droga, tem problema com a mãe. E ela está indo para passar o final de semana com vocês. Beleza, já estou chegando, desligou. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer? Porque minha casa estava bombada, já tinha muita gente e não tinha onde receber. Pergunto para eles, alguém pode receber a menina da cidade? Falou, uma delas levantou a mão e falou, pode. E ela dorme lá em casa, só que ela não pode comer lá em casa. Eu falei, legal. Então, vocês almoçam e jantam e a menina fica sentada tomando água, é isso? Ah, é que eu vou almoçar com meu namorado, eu não posso levar ela. Eu falei, muito interessante. Nisso, minha filha levantou a mão. Sara levantou a mão e falou assim, pode deixar que eu levo ela para almoçar. Só que tem um problema, a Sara ainda não mora na nossa casa, vai morar conosco a partir de novembro, a gente está muito empolgado. Tinha um problema, 2 semanas antes dessa conferência foi o batismo dela. E nós ficamos sabendo que a família dela, que morava 6 pessoas na casa, eles estavam passando necessidade. E nós levantamos uma oferta, cada um segundo o que tinha, deu mais ou menos uns R$200 para alimentar 6 pessoas durante 15 dias, porque aí ia entrar o pagamento da mãe dela no início do mês, não ia dar certo. Então eu fiquei pensando, como é que ela vai dar de comer para a menina? Mas, beleza, ela falou, está falado. Nessa época ela trabalhava na feira para ganhar R$30. Ela acordava todo dia, todo domingo, 4h30, 5 horas da manhã, pegava a bicicleta, ia até a feira, montava a barraca, vendia pastel até 2 horas da tarde, desmontava a barraca, ganhava R$30, dava para a mãe dela.
para ajudar em casa. Aí eu fiquei pensando nisso, mas como eu estava resolvendo as coisas da conferência, passou. Começa sexta-feira a conferência, foi muito legal. Primeiro dia tinha algumas pessoas e eu estava empolgado com todo o dinheiro que ia entrar, porque nós íamos fazer outros eventos, a gente já tinha uma agenda aquele ano com alguns caras bem legais, mas que ia custar de passagem, ia ser muito complicado. No sábado, nossa banda que ia tocar, eu era o ministro de louvor, imagina que beleza. Aí nós que íamos tocar, o pastor que ia ministrar falou que não podia, e eu fui lá passar o som 9h30 da manhã. Nós começamos a passar o som. A conferência começava às 10. Das 9h30 da manhã, mais ou menos o ambiente que a gente produziu aqui essa noite, aconteceu lá. Só que era um pouco mais intenso. Porque 9h30 a gente começou a passar o som, todo mundo fazendo as coisas, não teve início aquele culto, e não teve nada. Das 9h30 a gente só conseguiu parar de cantar e começar a fazer outra coisa, 10 para o meio-dia. A gente não conseguia parar. O Espírito Santo, ele nos deu um entendimento e um convencimento da manifestação da presença de Deus naquele lugar, que a gente tinha medo. Eu não sei se você já viveu isso, e eu oro para que isso aconteça no retiro de vocês. A gente tinha medo de cantar, a gente tinha medo de parar de cantar, a gente tinha medo de ajoelhar, medo de ficar em pé, medo de deitar, a gente tinha medo, porque nós não queríamos que aquela presença fosse embora. E eu tinha preparado uma palavra bem legal sobre o jovem rico, e o Espírito Santo fala comigo, batismo de consciência. E eu falei, como é que eu vou ministrar a igreja primitiva para esses meninos? Que eram meninos? Como é que eu vou explicar isso? E eu só estava explicando o que nós lemos, só o texto. Então eu vou lá, em 20 minutos eu termino de explicar o texto e falo para ele, feche seus olhos e nós vamos levantar a oferta agora. Aí eu pedi para pegarem a mesa que estava lá atrás, colocarem a mesa com as coisas que nós íamos vender, todas lá na frente. E eu falei para ele, agora vocês vêm, vão trazer uma oferta, e vocês já entenderam como funciona. Oferta não é o dinheiro que você dá, mas é o coração que você entrega. Então não é sobre valores, é sobre quem você é. E expliquei isso para eles, e nós estávamos mais ou menos em 40 adolescentes, e devia ter uns 3, 4 adultos. Nós fomos lá, eles foram e deram a oferta. E aí tinha copo de plástico, tinha um monte de coisa. E o mesmo ambiente. E tinham me dado uma oferta de R$100 para ajudar na conferência. Eu peguei os R$100, coloquei na caixa. Aí peguei todo o dinheiro e coloquei em cima do palco assim. Peguei as coisas, coloquei lá, e eu tinha ido pregar numa igreja. Eu tinha ganho um videogame, um Play 3 de oferta, que eu joguei 45 segundos e perdi o gosto. Eu estava muito querendo o videogame. Instalei ele, 45 segundos de jogo, eu falei, não quero mais. Desliguei, ficou lá. E eu tinha um iPad na época, um iPad 1. E para quem é missionário, qualquer coisa para nós é aluguel, é comida, é missões, é um monte de coisa. Então eu podia vender o videogame e o iPad e fazer uma grana lá para casa. Deus falou assim, dá o videogame e o iPad. Eu falei, pô, mas os dois juntos assim, tipo, não dá para a gente dar uma parcelada? Não dá primeiro eu dar um abraço? Vamos começar com um abraço? Não, os dois e para a mesma pessoa. Eu falei, tá bom. Então quando eles começaram a dar oferta, tá sentado um amigo meu na primeira cadeira, e eu pego, dou o videogame e o iPad para ele. Nisso, na época, eu queria um iPad mais novo, com câmera para eu filmar as viagens e fazer alguns vídeos e tal. Um pastor que estava lá, ele levanta chorando, mas igual criança. Esse cara me abraça e fala o seguinte, ele fala, eu acredito no reino que você acabou de pregar. Pega e me dá um iPad mini. O iPad mini tinha sido lançado no ano anterior a esse. Isso foi 2015. Valia uns R$3.000 o negócio. Aí me ofertou. E o mesmo ambiente, eu chego para os meninos e falo assim, agora você, se alguma dessas coisas aqui sinaliza o amor de Jesus para você ou para a tua casa, pode sair do teu lugar e pegar. Eles ficaram olhando, porque eu não sei se vocês já viveram isso. De repente é que vocês fazem, eu não sei. Mas eu não sei se vocês já viram a igreja que dá dinheiro para as pessoas. Você vai no culto e a igreja saiu dando dinheiro. Ó, pega o dinheiro aí. Vocês já viram isso? Nós não tínhamos visto até então. Então era natural que eles tivessem com medo. E eu falei, pode pegar. E aí eles chegaram, foram ali, limparam toda a mesa.
mas não mexeram no dinheiro. Aí quando eu falei o dinheiro ninguém precisa, a Sara levantou e foi na nota de R$100. Sentou no lugar dela. Aí eles pegaram o dinheiro que tinha, e o mesmo ambiente estava, e nós tínhamos dentro do departamento um Xbox 360, que eu tinha levado para a gente jogar entre as ministrações. E eu falei, dá aquele videogame aqui que a gente não precisa dele agora. Peguei o videogame, coloquei na mesa, daqui a pouco a Sara levantou a mão, eu falei, o que foi? Ela falou, eu quero esse videogame para mim. Eu falei, é seu. Se a Sara vendesse aquele videogame naquela conferência, ela ia ganhar pelo menos uns R$500. O que aconteceu na sexta de manhã, que eu só fiquei sabendo 2 dias depois, foi que quando a Sara foi pegar essa menina, quando foi descer para a igreja para pegar a menina para levar para comer, ela chamou a mãe dela e falou assim, mãe, eu preciso de R$50. Dia 7 de julho de 2015. Eles só iam receber 13 dias depois no Vale no dia 20. Aí ela falou, pra quê? Ele falou, porque vem uma menina pra cá, pra conferência, a gente precisa dar de comer pra ela. Ela falou, filha, é tudo que nós temos. 6 pessoas iam se alimentar com R$50 por 13 dias. Você consegue imaginar isso? R$50. Ela falou, mãe, eu sei, é esse dinheiro que eu quero. Filha, é tudo que nós temos. Mãe, é esse dinheiro que eu quero. Até que a Sara falou assim, mãe, me dá o dinheiro, porque Deus vai suprir a nossa casa. Naquela hora, quando ela pegou a nota de 100, ela já tinha 2 vezes aquilo que ela tinha ofertado. Quem tinha, perdia. Quem não tinha, ganhava, para que todos fossem um diante da cruz. Então ela pegou tudo que ela tinha e ofertou para essa menina que ela nunca tinha visto poder comer, para essa menina ouvir o mesmo Jesus que ela estava ouvindo e ter a mesma mudança que ela estava tendo. Tá? Então no sábado de manhã, como a gente nunca tinha visto isso, ela não tinha onde se apegar e falar assim, eles vão me dar uma oferta, eles vão fazer de novo. Ela sabia que a gente não ia fazer. Então ela já tem 2 vezes o que ela tinha ofertado, mais um videogame que valia 10 vezes o que ela tinha dado. Mas ela entendeu o reino de um jeito, aquele final de semana, que eu cheguei para ela e falei assim, você precisa desse videogame? Ela falou, para quem é e onde ele está? Aquele cara que tinha me ofertado o iPad, o sonho dele de adolescente era ter um Xbox, por causa do Connect, para brincar de joguinho de dança com a esposa dele. Era o sonho do cara. E quando ele viu o videogame, ele ficou empolgado, mas ele não achou que a gente ia dar. E aí ele estava almoçando, eu falei, você precisa? Ele falou, quem é? Aí ele chamou, a Sara chamou ele sentou, e essa menina fez a seguinte oração, Deus, em nome de Jesus, que ele não se torne carnal, e quando o Senhor pedir, que ele entregue esse videogame. Uma menina que não tinha o que comer dentro de casa. Sábado à tarde nós voltamos para o culto, a mesa que estava vazia, os 30 adolescentes que estavam voltam para a conferência e eles enchem a mesa de novo, porque eles entenderam que havia coisas neles que sinalizavam o amor de Jesus. Aí nós já estávamos em 70 no sábado à tarde, a mesmo mover, só que a gente já não mexia mais no dinheiro. Então eles limparam a mesa. Sábado à noite vinha uma banda de fora, eu estava empolgado com esse dia, vinha outras igrejas, outro pessoal de fora. Nós estávamos em 120, 150 pessoas. A mesa que estava vazia de tarde para a noite estava cheia de novo. Só que 30 que tinham ido à tarde não voltaram, só voltaram os mesmos adolescentes. E eles continuaram sinalizando o amor de Deus. Aí no meio da ministração, nós levantamos oferta e deu um valor legal, e eu coloquei lá na caixa, eu estava empolgado, aí Deus falou assim, tem 3 pessoas que querem dar o dinheiro, pega esse dinheiro que está no teu bolso. Eu tinha R$60, em 3 notas de 20, aí eu peguei, quem queria ofertar e não tem dinheiro, veio 3, entre elas a menina do chocolate. Aí eu dei R$20 para cada um deles, falei assim, esse é um presente de Deus para vocês, mas não é para você ofertar. Os 2 viraram as costas, ela parou, ficou olhando para mim, falou, o dinheiro é meu? Foi, eu faço dele o que eu quiser. Foi, isso é grossa. Foi, eu sou, mas eu quero ofertar tudo que eu tenho para Deus. Ela não deu chocolate porque ela era mesquinha, ela deu tudo que ela tinha, porque esse era o coração dela.
Então, no meio da ministração, o Senhor fala, tem alguém aqui que está com a conta de luz atrasada e eu quero que você pague. Quando eu falo quem era, Sara. Quanto que é a conta? R$182. Falei, meu Deus. Catei R$80 que eu sabia que tinha na caixa, dei o dinheiro para ela. Eu falei, gente, a gente precisa pagar o resto da conta da Sara. Foram alguns irmãos, cercaram ela para falar que iam pagar, e o Espírito Santo falou comigo, ele falou assim, não é para você só dar isso, é para você dar tudo. Eu falei, mas tudo são os eventos. Ele falou, os eventos não são seus, os eventos são meus. Eu me movo por um propósito e não pelo dinheiro que você tem. Peguei todo o dinheiro que tinha na caixa e dei para ela. Naquele final de semana ela foi embora com R$500 de 30 adolescentes que ofertavam chocolate, cabelo e iogurte. Até hoje eu estou tentando fechar a conta e não consegui. Domingo de manhã, a mesa cheia de novo. E aí no domingo à noite eu ia encerrar no culto. Nós tínhamos uma bicicleta e eles limparam a mesa, que encheram de novo no domingo de manhã. Quando chega no domingo à noite, 700 pessoas na igreja. As ofertas não eram nossas, eram da igreja local, normal. Mas a mesa estava cheia de novo e eu ministrei em 25 minutos, não estava contando testemunho, só tinha o texto. E nós entendemos se está na Bíblia porque nós temos que fazer. Simples. Quando termina, o Espírito Santo já tinha me dito, falou, pega essa bicicleta, oferta para um pai que está sem dinheiro para dar a bicicleta para o filho. Eu termino o culto, fecho os olhos, aí eu pego, falo para eles assim, olha, quem é que está aqui orando para dar a bicicleta para filho e não tem dinheiro? Na terceira chamada, um cara vem, falou, sou eu. A filha desse cara, tinha problema com lesbianismo, com 11 anos de idade, já tinha tentado suicídio algumas vezes e odiava a igreja. Um ano depois, primeiro retiro que ela foi, ela se batizou no primeiro retiro. O meu sonho é ser batizado com interpretação de línguas. Na primeira vigília, no primeiro culto que nós tivemos, ela recebeu o dom de interpretação de línguas e começou a liberar palavras que a igreja começou a viver. Detalhe, esses dias eu encontrei ela no shopping com o namorado dela. Jesus chegou no coração dessa menina. Aí eu falo, pega a bicicleta. Ele tá indo com a bicicleta, um outro pai levanta, vem e me abraça chorando. E ele repete a mesma frase do sábado de manhã que ele nunca tinha ouvido. Ele falou, Léo, eu acredito no reino que você acabou de pregar. Tem uma bicicleta novinha lá em casa e eu quero ofertar para alguém que precisa. Imagina 700 pessoas. Quando eu já estava encerrando o culto, eu falo, gente, peraí. Alguém aqui que está orando por uma bicicleta, vem uma moça. É só uma indireta, tá? Que caia em corações férteis. Eu amo relógio. Amo. Essa mulher chega, para na minha frente e fala assim, Léo, eu posso ofertar meu relógio? Eu falei, pode, põe aqui perto das minhas coisas já. Ela, não, põe ali na mesa. Aí ela foi, colocou na mesa, falou, mas eu posso levar a bicicleta? Eu falei, pode, é tua, tá ali. Ela foi conversar com o cara, tá uma moça sentada na frente, Léo, posso ficar com o relógio? Eu falei, vou fazer o quê, né? Fica. Ela pegou o relógio e falou, Léo, eu tenho R$100, posso ofertar esses R$100? Eu falei, pode. Foi, tem alguém aqui que tem uma conta de até R$100? Uma moça vai na frente e fala, Léo, meu irmão está preso, eu tenho que mandar um Sedex que custa R$80, eu posso levar essa oferta? Pode. Sábado de manhã, quinta-feira à noite, nós começamos uma conferência sem dinheiro. Domingo à noite nós estávamos entrando no presídio sem colocar o pé lá dentro. Com 30 adolescentes. Sem trabalho, sem dízimo, sem oferta, mas com o coração. A partir daí estoura um negócio na igreja. E aí 700 pessoas começam a se movimentar. Eles não estavam mais preocupados com nada do que tinha na mesa. Eles começam a entregar e não paravam de jeito nenhum. Daqui a pouco, um menino vem e oferta um tênis. Outra moça vem chorando e fala assim, Léo, eu posso ficar com esse tênis? Eu falei, por quê? Ele falou, meu filho está preso. E ele está sem tênis no presídio, eu posso dar para ele? Eu falei, se for o mesmo número, pode. Fulano, qual que é o número que você calça? Ele, 38, teu filho. Daí ela não conseguia responder. 38. Eu falei, leva. O irmão dessa menina, quem era? Essa mãe era a mãe da menina do chocolate. Nisso a gente não parava, cara. Os caras não paravam. Tudo que você imaginar, os caras ofertaram.
Daqui a pouco vem uma moça e fala assim: Léo, posso ofertar o meu iPhone? Eu falei: pode. Só que eu não queria ofertar o iPhone ali na mesa. Eu quero ofertar para alguém que sonha em ter esse celular e não tem dinheiro e está vindo na igreja pela primeira vez. Foi nisso até a filha do pastor já levantou a mão. Falou: sou eu, sou visitante. Daqui a pouco, uma menina levanta a mão, vem lá de trás, falou: sou eu. Eu falei: teu celular está ali. Elas ficaram conversando, acabou o culto. E lá é tipo uma chácara, o departamento infantil na parte de trás. E criança é criança em qualquer lugar, a não ser aqui no culto de vocês, que elas ficam prestando atenção no culto. Vocês são uma exceção. Na maioria dos lugares tem uma salinha, elas ficam lá, a gente faz pipoca que empesteia na igreja inteira. E as crianças ficam chutando a canela uma das outras, daí pede perdão, aí chama o pai. Velho, é departamento infantil. Quando acaba o culto, essa moça que ganhou o iPhone me chamou lá na porta da igreja, eu fui lá. Ela está com uma criança do lado dela, essa criança está segurando um celular. Eu falei: o que foi? Ela falou assim: eu ganhei o iPhone. Eu falei: eu sei. Foi, essa é minha irmã. Eu falei: tá. Ela falou assim: eu cheguei lá, fui lá atrás, e eu peguei e mostrei para ela o celular que eu ganhei, peguei o meu celular, dei para ela, ela olhou para mim, 8 anos a menina. Ela olhou para mim, olhou para o celular e falou: por que você está me dando? Falou: porque Deus me deu outro. Ah, Deus te deu outro? Falou: é. Foi, então eu já sei o que eu vou fazer. 8 anos. Ela falou assim: eu vou chegar em casa, eu vou pegar o meu tablet, porque agora eu não preciso mais dele, e eu vou ofertar esse tablet para outra criança, para sinalizar o amor de Jesus na vida dela. 8 anos. Eu vou correr e vou contar 2 histórias que eu tenho que ir, rápidas. Um dia, eu acho que eu contei isso aqui, da história do violão, mas eu vou contar de novo. Nós estávamos num culto normal, entre os adolescentes. O sonho da Sara era ter uma banda, já falei isso aqui, mas só vou refrescar a cabeça de vocês. O sonho da Sara era ter uma banda, porque ela sofreu, minha filha sofreu abuso em todas as faixas etárias da vida dela, desde a infância até o início da fase adulta. Foi abusada pelo tio, foi abusada pelo namorado da irmã, foi abusada pelo vizinho, foi abusada por namorado. Ela cresceu num ambiente de abuso. E o sonho dela era ter uma banda. Ela falava assim: eu quero ter uma banda porque eu nasci para ser servido, eu não nasci para servir ninguém. Porque o coração dela estava tão ferido, que ela entendeu que o dia que ela fosse famosa e todo mundo reconhecesse ela, todo mundo ia fazer a vontade dela. E nunca mais iam tocar na vida dela de uma forma indevida. E nesse dia ela chegou na igreja, nós tínhamos um latão e ela veio, chegou na metade do culto e ela estava com um violão na mão e uma bolsa na outra. Um violão feio, azul, mas era tudo que o dinheiro dela podia comprar. E aquilo não era um instrumento, era a vida dela. Aí ela chegou, no meio da oferta ela entregou o violão e a bolsa. E como um dos caras que abusavam da minha filha, ele dava dinheiro para ela, para tentar esconder a dor. E eu vi a bolsa, era um netbook, e eu falei assim, e eu tive que chamar ela na minha casa e falei: de onde veio o dinheiro para comprar esse computador? Você não tem como. Aí ela falou assim: eu fiquei 4 meses trabalhando na feira para comprar esse computador, que era o meu sonho de consumo. A única coisa que eu queria era ter um computador para mim. Foi: por que você ofertou? Foi: porque hoje eu não preciso fazer mais nada a não ser entender quem eu sou em Jesus. E eu entendi que Ele é tudo que eu tenho. Então nenhuma dessas coisas sinaliza o amor de Deus para mim mais, mas que sinalize para outra pessoa. Última história para a gente orar. Eu estou em Manaus. Cara, um calor. E naquele dia eu acordei na casa que eu ficava. Toda vez que eu ia para lá, eles esqueciam de botar a pasta de dente no meu quarto. Toda vez. E aí eu ia embora no domingo à noite depois do culto. Isso era domingo de manhã, ia ministrar num café da manhã lá. Eu acordei, sentei na cama, olhei para o teto e falei: eu preciso comprar uma pasta de dente. Só que eu já tinha ficado 2 dias, quer dizer, 2 dias eu estava na porquice. Aí eu acordei, sentei e falei assim: mas por que eu vou comprar pasta de dente agora se eu não vou escovar o dente na hora do culto? Eu preciso comprar uma pasta, beleza.
E os caras, e eu não funciono de manhã, eu não consigo trocar ideia de manhã, então os caras entravam no carro, eu nem saí do carro, ficava lá emburrado pensando, eu preciso comprar uma pasta de dente. Só que eu tinha deixado a escova na casa. Falei, por que eu vou comprar pasta se daqui a gente vai almoçar, velho? Já fiquei 2 dias sem escovar, agora vai 15 se deixar. Não quero saber mais. Cara, escovar o dente é chato. Tem mais gente aí que é da minha classe aí, mano. Pelo amor de Deus, ou coisa sem sentido. Por isso que eu ando com Trident. Mas escovem dentes, viu? Escovem os dentes. Tá? Escovem. Por favor. Antes de dormir, na hora do almoço. Café da manhã. Pelo amor... Mas enfim... Cheguei lá na igreja, aí começou o culto, o louvor ia tocar 2 músicas, eu peguei e saí. E aí comecei a andar, fiquei andando pelo bairro, procurando um lugar para encontrar pasta de dente. Agora imagina um cara de 130 quilos, 40 graus na tua cabeça. Cara, eu andei num ritmo mais lento do que os áudios do China, velho. Eu andando e suando, e cadê o lugar? Achei um lugar. Cheguei lá, olhei e vi uma pasta, R$2,50. Comprei uma pasta pequenininha, a gente não precisa de ir muito, né? Já ficou um monte de dia, pouquinho tá bom. Pegou uma pastinha, aí vi lá um house preto. Falei, o house preto vai dar uma liberada, então a gente vai conseguir orar pela galera. Peguei o house, peguei a pasta, enrolei a pasta na sacolinha, cheguei na igreja, os caras, porque eu já tinha que estar pregando fazia um tempo. Então ministrei uma palavra de Gênesis muito legal. Cara, foi muito legal o que Deus fez. Um ambiente muito, muito massa, orando pela galera e liberando palavra tal. Daqui a pouco o Espírito Santo, no meio de mover, ele fala, tem alguém aqui que está com tanta necessidade que essa pessoa não tem nem pasta de dente para escovar o dente em casa. Na hora eu falei, é mentira, eu estou na carne. Primeiro que a palavra não tinha nada a ver com isso. Foi segundo, quem que vai assumir? Se eu falar, você que não tem paz dentro de casa, quem vai assumir? Ele falou, sou eu que estou falando. Quando eu libero essa palavra, eu falo, você que está aqui, você está com uma necessidade, fui especificando tudo que o Espírito Santo falou. Quando eu falo da paz de dente, uma mulher que está sentada na frente, ela estava em pé na minha frente, ela levanta a mão e dá um passo. Falou, sou eu. Falei, quem é você? Falou assim, eu sou pastora, faço missões no interior do Amazonas, e eu estou num estreito, Léo, tão grande, mas tão grande que eu não tenho nem pasta de dente. E hoje de manhã eu acordei, antes de vir para o culto, peguei a minha escova, bati na vizinha, pedi para ela, põe um pouquinho de pasta que eu estou indo para a igreja. Se eu for contabilizar, iPhone eu tive todos, até os 6. Do mesmo jeito que eles vieram, eles foram. Viraram missões. Videogame eu já dei uns 4. Tênis, a última vez que eu vim aqui eu ofertei um Adidas, que era a primeira vez que eu estava usando. Mas esses dias eu fui para o Rio de Janeiro e metade da minha mala. Só fiquei com as roupas para terminar o resto da viagem. Eu deixei, já dei guarda-roupa. Guarda-roupa não a peça, as minhas roupas todas. Mas nenhuma oferta foi tão significante como uma pasta de R$2,50. Por quê? Porque não é sobre dinheiro, não é sobre valores. É sobre sinalizar o amor de Deus. Um dia um menino veio conversar comigo, eu tinha acabado de ganhar 2 iPhones no mesmo culto. Um 5S e o 6, no mesmo culto. E o menino falou, cara, meu sonho é ser jogador de futebol. Meu sonho é ser jogador de futebol, a minha vontade é... Meu desejo é ter um iPhone. Eu peguei e ofertei o 5S para ele. Hoje esse menino mora na Bulgária, jogador de futebol profissional. Se eu for te contar tudo o que aconteceu com os adolescentes, nós fizemos eventos que custaram R$10 mil, que igrejas grandes no Brasil não conseguiram fazer, nós fizemos em Mogi Guaçu. 10 mil, com 30 adolescentes, porque a igreja nunca nos deu dinheiro. Sabe quanto nós ficamos devendo? Nada. Levamos a Laura Solgueles, 30 adolescentes. Sabe o que as meninas fizeram? Vamos fazer jejum. Mas ao invés da gente tirar comida, o que nós vamos fazer? Os meninos vão ficar sem jogar futebol, sem assistir futebol, sem jogar videogame de futebol. E as meninas? Nós vamos ficar sem maquiagem. 15 dias. 15 dias sem um lápis, sem um batom, sem um nada. O que aconteceu?
2.500 pessoas, 2.500 pessoas estavam numa igreja que cabia 700. Por causa de 30 adolescentes que decidiram dar tudo aquilo que eles são, para que o reino de Deus fosse estabelecido na cidade. Nosso grupo nunca aumentou. Nosso grupo nunca aumentou. A gente nunca se tornou um grupo maior. Ficamos sempre os 30. Sabe o que nós fizemos com a cidade de Mogi Guaçu? Quase 200 mil habitantes. A cidade era isso aqui. A gente botou a cidade de cabeça para baixo.